Olha, sabe aquelas motos que fazem muito barulho, aquele barulho terrível do cano de escape? Você sofre com esse problema por aí? Pois bem, o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, o DMTT, está de olho, viu? Mais de 50 motocicletas foram autuadas durante a Operação Ruído Zero. O repórter Alan Garcia traz agora informações sobre essa operação para a gente. Alan. Oi, Beatriz. Dentro desses números, foram mais de 170 abordagens, que dessas 170, tiveram aí 26 veículos recolhidos para o pátio do DMTT. Alguns estavam dentro desse foco da operação, que eram motocicletas que provocam esse ruído, esse excesso de barulho, mas também os agentes encontraram outras irregularidades que, é claro, não poderiam fechar os olhos e também fizeram essas autuações. Cabral, que está aqui, que é o coordenador desse grupo de pronto atendimento do DMTT, é quem vai passar mais detalhes dessa operação. Cabral, primeiro a gente quer saber por que vocês fizeram essa operação com foco nessas motocicletas que tanto tiram a paciência da gente aí pelas ruas daqui da capital. Boa noite para o senhor. Boa noite. Exatamente, A gente vem recebendo várias denúncias, pertinentes a esses automóveis, esses ciclomotores e motocicletas que praticam essa situação de retirar lã de vidro, alteração de característica, mudar para um escapamento que não é permitido. Então, diante disso, nós deflagramos ontem a primeira etapa da Operação Ruído Zero. Operação essa que iniciou ontem e não tem prazo para término. Deflagraremos elas em vários outros bairros da capital, a fim de coibir essa prática. E como você bem falou, numa operação dessa de fiscalização, nós acabamos nos deparando com outras infrações atreladas. Então, ontem tivemos aí esses números que você trouxe, de 26 remoções, 58 autuações, mais de 170 abordagens e uma arma branca apreendida. Então, a gente se deparou com diversas outras situações que culminam, que tem como medida administrativa a remoção ao depósito do DMTT. O foco da operação são essas motocicletas que os proprietários mexem nela, modificam ali o cano de escape para provocar aquele barulho. Isso é contra o Código de Trânsito, é uma infração. Qual é o problema disso perante as regras de trânsito? Exato. Há uma infração, sim, atrelada a essa prática. Então, o Código de Trânsito, no seu artigo 230, ele proíbe esse tipo de situação, que é uma infração grave, com 5 pontos na carteira, e como medida administrativa a retenção do veículo para regularização. Então a gente autua, dá um prazo para a regularização, para que o proprietário apresente a motocicleta ou ciclomotor no órgão regularizado. Caso contrário, ocorrem os bloqueios administrativos, caso ele não apresente no tempo estipulado pelo agente da autoridade de trânsito, agente de trânsito. E são essas as penalidades. O senhor falou também que tiveram outras infrações encontradas, O senhor consegue pontuar quais foram essas outras infrações, até para a gente conhecer, ter conhecimento? Sim, claro. As principais foram veículos fora de licenciamento ou sem registro, condutores inabilitados, com veículos que não se firmam aos pés, sem itens obrigatórios para circulação, comprometendo inclusive a segurança. Então, essas foram as principais infrações constatadas na operação de ontem. Onde essa operação aconteceu? Se eu não estiver enganado, foram em 2 bairros da parte alta. Foi nessa região aqui da capital? Foi, exato. Nesse primeiro momento, deflagramos ela em bairros da parte alta da cidade, E, como eu disse no início da reportagem, nós deflagraremos nos mais diversos bairros da capital esse tipo de operação, com foco nas denúncias, com foco nas demandas da sociedade e visando, claro, trazer esse sossego, essa paz para quem está aí nos seus lares e está sofrendo com essa prática irregular. Esses 2 bairros que vocês realizaram a operação ontem foram escolhidos diante de denúncias
ou porque vocês também perceberam que ali acontecem, aparecem, circulam esses veículos com essas irregularidades? Isso. Os dois fatos, as duas coisas que você relatou, né, foram precípios para que a gente deflagrasse nesses dois locais. Então foram tanto denúncias como um levantamento a partir de inteligência, né, de que a gente verifica com maior frequência esse tipo de veículo circulando em algumas áreas aqui da capital. Qual o perfil das pessoas que estavam com esses veículos, Cabral? Olha, infelizmente a gente vê até, às vezes, pessoas que estão ali trabalhando mesmo, né? Pais de família, né? E acham interessante ali fazer esse tipo de procedimento e acabam adotando esse tipo de comportamento. Mas a gente também se depara com outras situações, como, por exemplo, uma arma branca que foi apreendida, o cidadão era inabilitado também e respondia por outras questões. Então, assim, a gente tem os dois lados da moeda, né? E o nosso objetivo é focar ali no que de fato está irregular e fazer o nosso trabalho que está sendo feito. Vocês precisam de algum equipamento para medir os decibéis que a motocicleta emite naquele momento, ou só pelo barulho, pela zoada que vocês constatam ali, já é perceptível e a multa, a autuação acontecem? Então, na infração atrelada ao Código de Trânsito Brasileiro, que é o nosso trabalho de fiscalização de trânsito, não há necessidade da gente utilizar esse equipamento. Então, o Código de Trânsito tem as particularidades lá, as determinações legais de como a gente deve proceder nesse ato. Existem outros tipos de fiscalização, como fiscalizações ambientais, que utilizam o decibelímetro, que é o equipamento que mede os decibéis, e aí sim eles fiscalizam outras questões relacionadas a crimes ambientais, crimes sonoros, e aí a parte competente a eles, que essa parte não nos compete. Você falou que para que o veículo seja devolvido é preciso ele estar regular. Regular, ou seja, sem emitir esse barulho, estar com a peça completa, digamos, como sai de fábrica, né? Exato. Ele tem um prazo para regularizar, na verdade, ele sai de lá com o seu veículo, né, da operação, se a infração for apenas essa, né, se não tiver mais nenhum tipo de infração atrelada, então ele sai de lá com o seu veículo, mas é estabelecido um prazo, ele é autuado, é estabelecido um prazo para ele apresentar no órgão o veículo regularizado. Então, aí caso ele não apresente, ele sofre as sanções administrativas, como bloqueios administrativos ao veículo dele, etc. Cabral, a Beatriz, nossa apresentadora, está lá no estúdio, vai fazer uma pergunta que eu vou repassar para o senhor, tá bom? Okay. Beatriz, fica à vontade. Olha, meu querido Alan, queria que você perguntasse aí para o Cabral, né, para explicar para a gente que não entende muito de mecânica, por que essas motos fazem tanto barulho? Qual é a alteração que os motociclistas fazem para que eles essas motos tenham um barulho que é insuportável, que eu acho que só aguenta quem está montado e acha isso bonito, porque todo mundo ao redor, pelo amor de Deus, ninguém suporta, né, Alan? Como é que eles fazem isso? A Beatriz está se fazendo a seguinte pergunta, se o senhor conseguir responder, é claro. Que maneira, o que é que eles fazem, qual a alteração que acontece ali no equipamento que provoca tanto barulho, essa zoada toda? Então, alguns eles modificam o próprio escapamento original da moto. Então, isso pode ser através da retirada da lã de vidro, né, e de outros componentes que compõem o cano de escape originário da moto. Então, às vezes você quebra ou fura o cano de escape, então isso também está previsto na infração atrelada, né? Outras vezes eles adquirem, né, um equipamento que não é permitido e que também causa essa sonoridade aí, além do razoável, né? Então pode ser uma alteração tanto no próprio equipamento original, como a compra, a aquisição de um equipamento também que emite esse ruído. Cabral, mais uma vez, obrigado, bom trabalho, sucesso nas próximas operações. Guarda-chuva chegando aqui pra gente, Beatriz, porque nesse trecho da Fernandes Lima, em frente ao Ibama, a chuva começa a aparecer aqui na capital. Eu volto com você.